Aleluia. Eu estava lendo o evangelho escrito por João essa semana e essa era exatamente uma das temáticas que mais incomodava as pessoas da época de Jesus. Era esse Deus, Criador, se manifestar na forma humana. Para a cabeça dos judeus, aquilo dali era um grande absurdo, era uma grande blasfêmia. E o Senhor continuamente declarava ser o Filho de Deus, o pão da vida, a água viva. E esses discursos assustavam algumas pessoas. Eles eram muito hereges aos olhos e ouvidos daquelas pessoas. E no capítulo 8 desse evangelho escrito por João, ele se apresenta com mais uma questão feita ali para afrontar, para testar Jesus. Aquelas pessoas trazem uma mulher e dizem: olha, essa mulher foi pega em adultério e a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que é que o Senhor diz? Intrigando mesmo o Senhor. E a palavra diz que Jesus não abriu a boca. Ele simplesmente começou a escrever algumas coisas com o dedo na areia. E eu não sei que palavras ele escrevia ali, mas as pessoas continuavam questionando: o que é que o Senhor faz? O que é que nós devemos fazer? Eles deixaram a mulher exposta, e aí? Qual é a solução? Qual é a resposta para essa questão? E o Senhor disse: aquele que não tem pecado, pegue a primeira pedra e pode atirar. E a palavra diz que um por um daqueles homens, daquelas pessoas foram sendo dispersos. E algo aconteceu na vida daquela mulher, porque ele disse: onde é que estão os seus acusadores? E ela olhou e disse: Senhor, eu não vejo nenhum. E ele disse: eu também não te condeno. Ele que podia, ele que era o Senhor e Salvador da humanidade, o Deus Criador dos céus e da terra, na imagem e na pessoa de Jesus Cristo Filho, ele não condenou. Ele disse: levanta, vai e não peques mais. Eu creio que naquele momento algo aconteceu não só na vida e no interior daquela mulher, mas em muitas daquelas pessoas que assistiam aquilo. Porque aquelas palavras de onde estão os teus acusadores e quem é que não tem pecado, pode atirar. Eu tenho certeza que aquelas palavras mudaram o coração de algumas pessoas que assistiam aquela situação. Talvez aqui em nosso meio existam pessoas que se identifiquem com vários desses personagens dessa história. E talvez existam aqui pessoas que, como aquela mulher, se sentem envergonhados, entram na igreja e querem que ninguém perceba que eles estão ali. Talvez você seja um desses que não consegue mais levantar palavras de adoração ao Senhor porque o seu pecado te envergonha demais. Mas o Senhor não condenou aquela mulher, e Ele também não condena a mim e a você. Ele apenas pede que o seu coração seja quebrantado, arrependido e voltado ao Senhor, para que Ele te limpe novamente, cure novamente as suas feridas, limpe as suas chagas, a sua podridão, a sua escuridão, e novamente te use e novamente ouça a sua voz em agradecimento, em adoração ao seu Deus. Nós não fomos chamados para a vergonha do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a minha e sobre a sua vida para nos escravizar e nos manter debaixo de um jugo. O Senhor nos chama à liberdade, porque o Senhor afirmou isso alguns momentos depois. Ele disse: se o Filho verdadeiramente vos libertar, então vocês serão livres novamente. E essa canção é um reconhecimento de que aquele Deus que não perdoa, que não condenou aquelas mulheres, que não condenou aqueles homens, não condenou aquele homem que estava crucificado ao lado dele, é o mesmo Deus que está aqui hoje para nos aproximar, nos redimir, nos justificar e nos purificar. E que essa noite as suas mãos sejam levantadas novamente, a sua voz seja erguida novamente em adoração ao seu Deus. Eu peço que você feche os seus olhos mais uma vez. Eu não sei qual é o pedido que você tem a Ele, qual é a declaração que você tem a Ele, mas peça para que Ele receba você novamente, assim como Ele me recebe, e assim como Ele recebe as pessoas que estão aqui em cima. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus
pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atira a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atira a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Os meus pecados ele levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava.
muito perdoado.